quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território, para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Então, sabendo que a autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro como me vejo. Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação, escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? E depois, aí, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que eu estou construindo. Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. E a coisa contrária, por exemplo, a pessoa sabe que para ela tá bem, mas os outros falam o contrário. Eu acho que gera o mesmo resultado será que gera? Ela que se sim, sente né? bem e o Ela vê que a autoimagem dela tá ok, mas tem gente julgando, por exemplo, com a galera que faz bullying, tá julgando lá, fazendo bullying, que, não, você é isso, é aquilo e tal. Aí vai isso pode refletir, acontecer também, né? sim, isso acontece muito, só que daí ela vai sentir ou não, dependendo de como ela se vê. Porque, por exemplo, se eu me vejo de fato bem, podem falar o que for, não vai reverberar dentro de mim. E aí como é que fica o exercício, então, se for desse jeito? Então, primeiro, identifica como você se vê, autoimagem. O que for negativo, porque o que for possível é maravilhoso, né? O que for negativo, perceba se aquilo existe uma voz do passado que alguém colocava você no rótulo. E, posteriormente, você vai fazer o processo de construção. Para cada um desses, como eu desejaria ser vista? Depois que você colocar o como você deseja ser vista, quais os passos eu vou dar a partir de agora para que eu possa começar a sentir isso? Então, exemplos, para ficar mais fácil. Se eu me vejo como gordinho de fato, eu estou, é uma realidade, quais são os passos que eu posso dar? Se eu me vejo como uma pessoa não atraente, quais são os passos que eu posso dar? Conversar mais. Eu tenho vergonha de conversar. Ler antes de conversar sobre aquele determinado assunto para existir uma preparação. Então, é de fato eu perceber de forma específica, porque se eu não trago para a especificidade, fica tudo muito no abstrato. E o que é abstrato não transforma. É geral. Tem que ser uma teoria com base, né? Porque senão... Isso, com base. E a partir disso, você vai dando passinho de cada vez. Não vai adiantar você fazer esse exercício hoje, achar que amanhã está tudo resolvido, né? Então, você vai fazendo hoje. Aí você, nossa, hoje eu me senti melhor fazendo isso. Aí você faz amanhã, faz depois. E daí você vai voltando a ter uma autoestima que é a estima por você do jeito correto. Porque o que aconteceu? Uma internalização do amor do jeito errado. Então, lá atrás, essa pessoa, assim como eu, vou dar meu exemplo, fica mais fácil. A minha mãe, ela era extremamente insegura. Minha mãe era muito submissa. Ela dava amém para o meu pai para tudo, 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 tudo. E o que aconteceu? Eu, embora quisesse ser forte como o meu pai, que era quem levava a casa, tinha aquele poder todo, eu me identifiquei totalmente com minha mãe. Então, eu também era insegura, eu me achava burra, eu me achava feia. Então, eu tive o processo de identificação com a minha mãe. Então, por mais que as pessoas me dissessem, nossa, Andresa, você passou no vestibular de primeira, quando eu passei no concurso, você passou num concurso super difícil, eu não consegui enxergar aquilo. Por quê? Porque eu tinha uma baixa autoestima. Eu não sentia que a minha imagem refletia aquilo. Então, a partir desse momento que tem o processo de identificação, então o mais importante para quem está nos ouvindo é fazer esse primeiro processo que a gente está conversando. Nossa, eu sinto isso que ela está falando. Eu me identifiquei. Aí você vai investigar os motivos e já trazer as soluções, que vão ser diárias, constantes e consistentes. E quando que você sabe que resolveu? Resolver não resolve nunca, tá? Porque sempre a gente vai ter uma portinha que vai abrir que a gente não imaginava. Por exemplo, às vezes a gente gosta muito de um amigo, de uma amiga, enfim. Vamos dar um exemplo, né, que acontece na nossa vida prática. E você manda
uma mensagem para essa pessoa, e às vezes a pessoa tem suas super demandas durante o dia, não vê, vamos dizer assim, e não te responde mais, nem viu aquela mensagem. Dentro de você, talvez você sinta exatamente que vai ter que trabalhar aquilo. Nossa, fiquei triste, não gostei, fez isso. Aí foi uma portinha que abriu. Aí você diz, opa, olha ela aqui abrindo de novo. Deixa eu entender o que é que aconteceu. Uhum. E é uma construção diária, a partir das portas que se abrem. Joia. E no caso da pessoa, por exemplo, ela tem certeza que ela não é aquilo, só que os outros vêm e ficam impondo, como fazendo bullying, não, você é isso, você é aquilo, tal. E aí a pessoa ela tem que, na verdade, tratar de não se deixar se influenciar e nem afetar o que os outros estão falando, ou que os outros... Porque tem esse lado também, né? Tem um pessoal que se preocupa muito e deixa se afetar ao que os outros pensam, ao que os outros acham em relação a isso. Então também é importante esse aspecto. Muito importante. Né? Isso eu falo muito com eles na live, porque eu gosto sempre de trazer o exemplo de Jesus para falar sobre isso que você está mencionando. Jesus, se você for na Bíblia, você sempre vai ver que ele diz assim, eu sou, eu sou, eu sou. Ele nunca fala, eu serei e eu era. Ele sempre fala, eu sou, eu sou. Quando nós sabemos quem somos, nós podemos até ser influenciados. Por exemplo, no dia que acontecer, a gente vai ficar chateado, é óbvio, somos humanos. Alguém falou, me julgou, me criticou em relação ao assunto, principalmente se aquela pessoa às vezes é especial para a gente, às vezes, nossa, mas não entendi. Mas aquilo não permanece dentro de mim. Quando que eu sei que eu estou com a estima legal? É quando eu sei quem sou. Então, mesmo que você fale algo sobre mim, e nas primeiras horas aquilo reverbere dentro do meu coração, às vezes um dia, depois eu não alimento mais aquilo. Por quê? Porque eu sei que não é real. E daí é importante para quem estiver nos ouvindo, se estiver alimentando, se isso durou mais de uma semana, foi durando, olhar o que você está acreditando daquilo que foi falado. Porque daí existe uma crença que dentro de você saiu do outro para entrar dentro de você. No meu caso, a minha baixa autoestima, ela era diretamente ligada aos resultados. Então, eu não consigo, por exemplo, né, a gente não tem um resultado específico, e aí vem o sentimento de fracasso, de derrota. E esse sentimento, na época, quando me pegou pela primeira vez, eu não sabia como lidar. Sim. E aí gerou a baixa autoestima, que gera uma série de outros detalhes. Eu penso, Dre, que é muito importante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dessas portas que se abrem, né? Então, lembra que eu estava conversando com o Minotouro aqui, o quão importante é o bate-papo que o mestre lá na academia faz com as crianças, e tem a hora, né, o momento do mestre, alguma coisa assim, Sim. que o mestre traz sabedoria, traz algumas informações que são importantes para a criança poder começar a se condicionar a uma série de fatores que vão blindar justamente a essas portas que se abrem. E não só dentro, no caso, a própria academia dos irmãos Nogueira, essas academias elas são uma ajuda, um extra educação. Então eu entendo muito bem que faz muito parte, a princípio, que os pais ajudem ao máximo as crianças nesse ponto. Então, e se não, como por exemplo os nossos pais, né? Nossos pais antigamente, os pais da década de 60, 70, 80, 90, eles não tinham uma certa preparação para poder ajudar nesse sentido. Por isso até que a gente pensa assim, caramba, se eles não tinham inteligência emocional, eles não conseguiam nos ajudar com a inteligência emocional, com resiliência, entender as adversidades que podem acontecer. E hoje nós temos ferramentas que ajudam em todo esse processo. Mas eu vou dar um exemplo aqui para a galera até poder entender. A Stephanie, ela tem 3 aninhos e 4 meses. Você acredita que ela não gosta de perder? Ela não quer perder, ela só quer ganhar. Cara, ô Dan, Acredito. tu não tem ideia, tudo ela quer competir comigo. Ela não tem irmãozinho mais velho? Então ela fala assim, pai, vamos tomar banho? Eu vou tomar banho primeiro, vou ganhar de você. E sai correndo. sai correndo. Aí, pai, você tá comendo? Eu tô comendo também. Vou comer primeiro, vou acabar antes de você. Olha Tudo só. ela quer competir e aí vem o lance.
Ela não quer perder de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Aí beleza, só que aí, qual que é o erro? O erro talvez é o quê? Ah, é criança, deixa ganhar. É criança, deixa ganhar. Aí a pergunta é, como que essa criança vai ficar preparada à porta que vai abrir da derrota? Quando ela tiver a primeira experiência de uma derrota, como é que ela vai conseguir, entende? Como que ela vai lidar com isso? Ela vai saber lidar com essa porta. Que é como eu não soube lidar com essa porta. Entende? Então, tem muito da criação dos pais. Então, o que eu faço? Às vezes você ganha. Ah, sim. É? É claro. É lógico. É lógico. E ela, como fica? Então, aí que acontece? Aí ela, sem contexto, ela vai ficar chateada. Certo. Sem contexto. Então, qual que é o meu contexto? Filha, ó, o papai ganhou. Ah, pai, não sei o quê. Pô, por que você não... Ah, não, mas eu não gosto de perder, não sei o que lá e tal. Falei, filha, na vida é assim. A gente ganha e a gente perde. Você vai perder mais vezes além dessa. Sabia disso? Aí ela fica processando. Ela é muito pequenininha, ela fica processando. Aí fala assim, agora parabeniza o papai. Dá parabéns pro papai porque o papai ganhou. Aí quando ela ganha, eu falo, parabéns, filha, você ganhou. Entende? Então é esse o ponto. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que nem vou conseguir fazer isso em todos os aspectos. Mas o quanto a gente conseguir ter consciência e identificar o quanto que a gente pode ajudar uma criança, principalmente nossos filhos, né, que estão mais próximos da gente, esse é o ponto, Dre. Sim. Sabe? E você falando me lembrou totalmente a Lise. A gente A Lise? passou e passa. Ela melhorou, lógico, agora ela está com 10 anos, mas eu e Tiago, a gente inclusive precisava fazer com que viesse esse gatilho nela para que pudéssemos trabalhar e vou te exemplificar. A gente já tinha percebido, assim como você percebeu com a Stephanie, que ela não sabia perder. Então, como a gente sabe que a gente precisava acessar aquilo, o que a gente fazia? Sempre no final do dia a gente ia brincar, nós 4, no parquinho, e nós brincávamos de verdade, não favorecíamos ninguém. E tinha vezes que ela ganhava e tinha vezes que ela não ganhava. Então, nessas oportunidades que ela não ganhava, era a porta que se abria para a gente poder trazer exatamente essa ressignificação. Fazer uma intervenção ali e ressignificar. Uma intervenção Maravilha. e ressignificar. E uma das coisas que a gente falava, assim como você falou, que na vida a gente ganha, a gente perde, eu gostava de frisar com ela que a perda não é de verdade uma perda, é um aprendizado. Aprendizado. E eu falava assim, Lise, na vida, mamãe acredita que ou ela ganha ou ela aprende. Porque aquela perda, na verdade, ela não é uma perda, porque você aprendeu algo com aquilo. E a gente vê com Thomas Edison, as tantas milhares de vezes que ele não conseguiu. Que ele não conseguiu um resultado. O resultado foram as milhares de vezes que ele viu que não era por aquele caminho. E daí ele foi reformulando outro caminho, até que ele chegou no caminho que trouxe a luz. E na nossa vida é assim. Esse diálogo que nós fazemos com nossas crianças nada mais é do que colocar luz. É iluminar, para que elas expandam a consciência e percebam que não é ruim errar, que não é ruim falhar, que não é ruim perder, que na verdade a primeira vez que ela tentou andar, ela não andava, ela caiu. Quando ela começou a falar, ela falou tudo errado. Quando ela foi andar de bicicleta, ela caiu. E às vezes, né, Dre, às vezes a derrota, às vezes o fracasso, o erro prematuro é até bom. Sim, erra Para logo. você aprender logo. Sim, não? Erra logo para erra poder acertar o mais depressa, rápido possível. Aí Imagina precisa ficar. de humildade. Caramba. Então. Porque Às vezes precisa de as humildade. pessoas elas não têm humildade para errar logo. Aí ficam no processo do perfeccionismo, preparando, porque eu não quero errar logo para não ser chamado pelo outro de Exatamente. fracassado ou que E aí não sofre, tive né? vitória. Aí sofre. Perfeição não existe. Perfeição. Agora, quando a pessoa é humilde, ela avança de um jeito. E para quem me ouve, está ouvindo, e eu falo muito na live, como que ser humilde? É você já mostrar a sua vulnerabilidade. Eu não sou boa naquilo, olha, gente, eu estou aprendendo isso aqui e tal, me ajuda a aprender junto. Então, eu já falei que aquilo. Aí, se acontecer algo, eu já me dei a permissão e já mostrei para o outro também. Então, eu tiro aquele peso do outro. E o outro, ao contrário, vai tentar me apoiar. Porque, assim como eu, enfrenta inúmeras coisas as quais está iniciando. Maravilha. Dre, agora vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do livro, que eu quero falar do livro com você, quero saber de você o seguinte, você tem todo esse lado espiritualizado, que inclusive quando você
está fazendo as suas lives, muitas vezes você sente até que você deixou aberto para que o Espírito Santo, que uma energia de Deus, alguma coisa venha e use você. Bem isso mesmo? Sim, É desse jeito? eu me coloco total como instrumento, canal. Isso, show. Canal. E a gente sabe, Dre, que de alguma forma é preciso uma certa preparação, né? Não é qualquer pessoa que vai receber isso ou que vai ter da noite. Não estou dizendo qualquer pessoa, mas às vezes não acontece com estalar de dedos e de qualquer forma, em qualquer contexto. Dá para acelerar esse processo com uma preparação. E a minha pergunta é essa. Como que você se prepara? Como que você mantém a sua espiritualidade, sabe, com uma energia positiva, com uma energia forte, não só positiva, mas forte, que acaba influenciando, que acaba motivando as pessoas a fazerem o mesmo, porque você leva um exército com você. A energia tem que ser forte para conseguir levar um exército. E você tem esse poder, você sabe disso. Então, e aí esse poder? Existem alimentos para o corpo e existem alimentos para o espírito. Nós humanos aprendemos desde pequenininho a nutrir o nosso corpo. Como que eu nutro o meu corpo? Eu me alimento, eu me hidrato, faço meus movimentos, tenho o meu sono. Esses são os alimentos que o corpo necessita. Uhum. Geralmente não nos é ensinado de uma forma muito profunda os alimentos emocionais e espirituais. Tá. Antes de você ir para os espirituais e emocionais, fala pra gente aqui, como que você, por exemplo, a hidratação, o que você faz? Como é que é a tua rotina de hidratação? Eu tomo, em média, 4 litros de água por dia. Eu faço alguns dias da semana jejum intermitente. Teve período que eu estava fazendo, eu acho que eu passei 1 ano fazendo ele todo santo dia, mas agora eu já não sinto mais essa necessidade que outrora eu sentia. Eu vou muito pelo meu corpo, porque, para quem está nos ouvindo, o nosso corpo conversa com a gente. Uhum. Então, eu escuto muito o que o meu corpo está dizendo em cada momento. Então, eu me hidrato. Antes das lives, por exemplo, eu não me alimento. Eu fico apenas com a água. Eu não como carne, já faz um período grande que eu não... E como você pode dizer, como é que aconteceu, Andresa? Foi uma intervenção espiritual mesmo. Eu comia carne, e quando eu comecei a escrever o livro, que começou ainda com um livro espiritual que ainda não foi lançado, Deus ainda não permitiu que fosse lançado, mas uma hora vai ser, que é o da Liz, começou com esse livro. E nesse livro, quando eu abri a Bíblia e veio a história, eu senti dentro de mim dizendo assim, você não vai precisar mais comer carne. E naquele instante, do outro dia, eu já não tinha mais vontade de comer carne. E eu senti, depois desse processo, que eu comecei a me conectar mais forte com a espiritualidade. Muito mais forte. Então, eu também não me alimento de carne. Quando você faz jejum, você sente isso também? Você A se conecta espiritualidade, mais ou muito não? mais. Muito É? mais. Não compara. Tanto que de manhã, quando eu faço a live, eu faço em jejum porque Em eu também jejum. sei que a minha Aham. conexão espiritual, ela não sofre influência do alimento. E por vários motivos, a gente sabe que o alimento, ele precisa demandar uma energia sua, além de todos os outros aspectos, poderíamos falar espiritual, mas o alimento em si, eu não o consumo nesse momento, porque eu sei também que aquilo ali eu tenho que estar no canal totalmente sem intervenção, para ficar mais fácil para quem está ouvindo. Aham, aham. Sem intervenção. Quanto mais eu Sim. tiver livre de qualquer estímulo externo. Então, eu me hidrato, eu não como carne vermelha, eu como muito coisas da terra. Então, sempre me alimentando, nada de saquinho, não existe saquinho lá em casa. Evitar o máximo possível de produto, né? Perfeito. Tem embalagem, Açúcar, isso, embalagem. é produto, não é Isso, alimento, né? não é alimento. Perfeita a definição. Açúcar, evito ao máximo, então, café sem açúcar, Aham. enfim. Então, eu busco essa alimentação, um sono bacana. Então, toda esse olhar, como que eu faço, Má? Tudo que eu vou colocar dentro do meu corpo, antes eu pergunto, isso vai me dar energia? E esse processo começou muito lá atrás, quando eu tive a Liz e a Laís.
foi a primeira vez que eu dei um significado muito importante para o alimento, porque como eu sabia que eu estava na gestação, eu fazia assim, esse alimento vai nutrir minhas filhas, vai ser bom para elas? Aí eu comecei a dar esse significado. A Laís é a primeira, a mais velha? A Liz é a Laís. A Liz é a mais velha, depois vem a Laís. Tá. Mas aí você teve essa consciência mais na segunda Não, gravidez? nas duas. Nas duas na teve? Liz Ah, e na tá bom. Laís, foi. Entendi. E depois seguiu, porque eu sempre converso com eles, que uma coisa é mudança. A mudança ela é muito difícil, porque quando estamos no processo de mudança, nós ainda não fomos transformados. Uhum. Então, primeiro vem eu buscar essa mudança. Então, eu faço um dia, vai ser difícil, 2 dias vai ser difícil. Quando crio o hábito, eu me transformei. Aí já não fica mais difícil. Então, hoje, eu tenho a rotina que eu tenho, alimentar, de sono, hidratação, e você diz assim, nossa, é difícil, porque às vezes para quem está nos ouvindo, ai, nossa, eu nunca vou conseguir, isso é muito difícil. Não, quando você torna hábito e se transforma, você começa a gostar daquilo. Uhum. Então, aquele alimento que às vezes você não tinha sabor por ele, o teu paladar muda. Você começa a ter um sabor incrível por aquele alimento, porque você também vê quanto que aquele alimento faz com que você fique bem, que você tenha mais disposição, energia para enfrentar seu dia. É incrível. Eu tenho desses hábitos também. E as pessoas perguntam, como eu estou te perguntando agora, quais são os seus segredos para ter essa energia, etc. E muitas pessoas me perguntam isso. E engraçado, André, que as pessoas falam assim, elas começam um discurso assim, eu quero saber como é que você faz aí, porque eu quero também fazer e tudo mais. Mas chega uma hora que elas não querem pagar o preço, não. Verdade. Então, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de tem treinamento que eu passo ele inteiro em jejum. Dependendo do treinamento, quando é de 2 dias e 3 dias, por exemplo, né? Não sei se o Dan lembra disso, mas no Poder Sem Limites, no Vida Extraordinária, Quando é de sexta, sábado e domingo, sexta, você domingo, não não ingere como nada. Aí o pessoal vai almoçar, eu Só bebe água. fico só tomando água, café, e não como nada. Quando é mais longo, os primeiros dias eu não como, né, Fuma? Eu fumo, aí volta e meia eu desabafo Fuma. Caramba, essa noite eu não consegui dormir, porque o jejum dá tanta energia pra gente que eu perco o sono completamente. E aí eu, né, caramba, não consegui dormir, só consegui dormir 1 hora, só consegui dormir 2 horas. E aí ele fica assim pra mim, então, essa noite come que aí você vai ter você vai soninho. dormir. Não, eu vou ainda ficar mais um dia. Aí às vezes eu fico 3, 4 dias em jejum. Por exemplo, que é uma formação de 9 dias, de 8 dias. Aí às vezes é 3, 4, às vezes 2 dias. Mas isso já me dá um start muito importante para o processo. E aí quando eu falo de jejum, hoje para mim jejum é uma coisa muito natural, muito fácil de fazer. Eu fico tranquilo. Primeiro dia, depois de muito tempo sem fazer jejum, o primeiro dia ele é mais chatinho. Aí você fica meio naquela, tal, com aquele desejo de comer alguma coisa, mais por causa do quê? De abstinência de gordura, abstinência de carboidrato, porque eu também não como carne, então acabo comendo um pouquinho, alguma coisa de carboidrato a mais, apesar de eu evito açúcar, eu ingiro hoje, você lembra, né, que antes eu comia mais açúcar, hoje eu como quase nada de açúcar, muito pouco de açúcar, farinha branca também é quase nada, enfim. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que as pessoas querem saber como que é, aí descobrem como que é e depois não querem pagar o preço. Então, fazer jejum é muito importante para todos os sentidos, para a sua espiritualidade. Quando eu também estou em jejum e eu começo uma turma em jejum, o meu processo é esse, é estar aberto à espiritualidade e eu faço as minhas orações ao longo do jejum. Que isso faz uma conexão e uma abertura de um campo energético, e aí essa é a minha crença. Eu não me importo se alguém não acredita no que eu acredito. Mas isso acontece, Marcelo, tanto pois que eu estava é, conversando mas- com o Luigi. Só que, Antes, só que tem aqueles que chegam pra gente e falam assim, mas quero ver você provar isso cientificamente. Não tem como provar não cientificamente. tem, mas daí nós Mas damos nossos testemunhos. Mas então é o sentir, é o que eu falo para as Sim, pessoas. é Você o só vai vivenciar. saber se você sentir. Sim. Se você não sentir, você não vai saber. Você não tem como você ter ideia do que eu estou falando. Sim, porque Né? isso que você está falando é tão real que nós estávamos conversando sobre isso, que o campo que se abre nos treinamentos aos quais você ministra são campos quânticos muito elevados. Nas semanas que eu estou lá, eu recebo ligações das quais eu não imaginava. Verdade, É disso que eu estou Mar. falando. Volta e meia ela tá lá e fala assim, caraca, tá Não, acontecendo eu isso, não- tá acontecendo coisas- aquilo, cada não, dia é uma novidade. não,
é surpreendente, Má. Eu não consigo te explicar. Eu entro dentro de um campo ali dentro que coisas acontecem, coisas aparecem. E daí o Lu falou a mesma coisa. Andresa, o que eu senti lá no treinamento do Mar, ele nem sabe, ele falou, ele nem sabe ainda o que aconteceu, mas eu tive uma elevação assim, espiritual e tal, exatamente de um campo que abriu, que é muito poderoso. Então, acontece verdadeiramente isso. Então, essa espiritualidade que você tem e que você já prepara aquele ambiente vai muito com a sua força também. Vai ser a egrégora da turma que é formada ali, mas o líder, o mestre, ele vai fazer com que essa experiência se expanda mais ou não. E você faz com que essa experiência tenha essa expansão. E daí a pergunta que você fez, né? Termino ela ou você vai concluir aqui? Peraí, deixa eu falar agora. A outra parte que as pessoas não querem pagar o preço, que é o lance da carne, né? Ah, é verdade. É o lance da carne. E é super polêmico, a gente sabe Sim. disso. Mas as pessoas me perguntam e eu falo assim, eu não como carne. E eu também não ingiro outras coisas, mas eu acho que o principal é comer carne. Mas hoje eu não como mais ovo, não sei se eu já te falei isso, quase não ingiro leite também. Nem o queijo. Mas o queijo também muito de vez em quando, assim. Mas, por exemplo, hoje, não sei se você viu lá, eu acabei comendo um pouco de queijo, que foi um pão de queijo. Mas a outra coisa que eu comi foi praticamente vegana. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a gente chega e fala, olha, tem o lance da carne. Aí a pessoa, tipo, a gente vê no semblante a pessoa assim, então não vou pagar esse preço, né? E eu tenho uma crença, Dre, e depois eu vou te perguntar uma outra coisa também, que você é como eu, nesse aspecto energético. Mas antes de falar do aspecto energético, tem o da carne. Eu tenho uma crença, e que é muito polêmico isso, e a minha crença é, eu comer carne é como se eu estivesse me ingerindo, a sensação que eu tenho, porque na verdade eu não tenho mais a sensação de comer carne, porque eu vou fazer 30 anos que eu não como carne. Eu vou 47 anos, eu parei de comer carne com 17 anos, então vai fazer 30 anos esse ano agora. E eu não tenho a sensação de comer carne, mas a sensação que eu tenho de pensar na carne, se eu tivesse que comer aquela carne, a sensação é que é como se eu estivesse ingerindo uma energia negativa, que é a energia da morte, do sofrimento, do medo, do pânico, que é o que os animais sentem durante o processo. Desde o do nascimento, do cárcere, do espancamento, de tudo que acontece ali com o animal. Então eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, se eu tivesse que comer, eu estou me ingerindo disso. Mas aí é polêmico, aí cada um tem a sua crença, tem gente que acredita em outras coisas, enfim. Mas é isso, só para começar a deixar claro aqui o que eu penso disso, porque é importante para a galera, eu acho, sabe? Eu te falei, né, que eu vou começar a lentamente falar mais sobre isso. E eu tenho, de grandes players do mercado, eu tenho que citar que a Andresa é uma das pessoas que não come carne, como o Jerônimo Teme, o nosso irmão, também não come carne, como o Tony Robbins também não come carne, enfim. E muitos outros que tem por aí. E a gente sabe, aí, por exemplo, eu não tenho muito parâmetro hoje, Dre, e aí é uma pergunta para você. Eu não tenho muito parâmetro hoje da diferença que dá na sensação espiritual, na espiritualidade, na canalização de energia, do campo energético, quando se come e quando não come carne. Que você está há quantos anos sem comer carne? Comecei, foi no livro 2017. Então, quase 4 anos. Quase 4 anos. Quase isso. 4 anos. Então você tem mais fresco, podendo comparar. Então há 4 anos está muito mais próximo do que eu, que é 30. De 4 anos você consegue entender como que é esse. E aí eu pergunto para você, como que é essa diferença? O fato de hoje você não estar comendo carne, como que você se sente em termos espirituais, energia? Como que é isso? Você consegue Com certeza. compartilhar com a gente? Até consigo, porque foi o que eu tinha comentado contigo há pouco tempo, que eu senti que eu não precisava mais me alimentar da carne. Aham. E depois que eu não me alimentei, eu percebi como o meu boom de energia aumentou, tanto que escrevi os livros que escrevi em razão disso também.
e como a minha conexão espiritual se elevou. Porque quando nós expandimos a nossa consciência, nós entramos em sentidos que nós não temos na teoria, na ciência. E isso tudo é como você bem falou. Não é algo que a ciência ainda... Existem muitos estudos, mas como você falou, é polêmico. Só que nós falamos daquilo que a gente vive. Que a E gente sente, do né? que a gente sente. E o meu testemunho que eu posso dar, e daí quem está nos ouvindo, que faça os seus processos de um mês para perceber. Por exemplo, vou te dar Tiago, meu marido. Tiago, ele nunca se imaginou sem comer carne vermelha, porque ele é um homem grandão, fortão, super musculoso. Ele tinha a crença de que se ele não comesse carne, os músculos dele iam acabar, porque eles são sumir, porque ele tem 2 metros de altura. E ele tinha muitas dores nas costas, muitas dores, lombar, enfim. E ele disse assim, eu vou fazer o experimento, eu não vou comer mais carne, mas vou fazer por 1 semana. Vou ver como eu me sinto. Essa 1 semana já vai completar quase 2 anos. Caramba. E esporadicamente ainda Não come sabia peixe. que tá tanto ele, tempo sem comer carne. Esporadicamente ele ainda come peixe, mas não sente a necessidade, só quando às vezes vai no canto. Mas a carne vermelha ele não come mais. E no caso dele, não foi nem por energia nada, foi uma opção para fazer um teste. Porque ele me via com tanta energia. Aí eu falei assim, Tiago, experimenta. Eu penso assim, Marcelo, que nós, para crescermos e evoluirmos e melhorar a cada dia, nós precisamos experimentar o nosso corpo. Talvez, para quem está nos ouvindo, experimente, não dê certo, mas talvez dê certo. Então, que se dê essa oportunidade. No caso dele, ele deu. Hoje, mudou completamente. A energia dele aumentou muito. Ele fez outros processos, como tomar banho gelado de manhã, enfim. Mas, assim, é outro Tiago. Basta eu crer.